Contando um pouco agora da minha história, praticamente tem 6 anos que eu estou empreendendo, que eu tenho o meu próprio escritório. Eu vim de grandes multinacionais, apesar de ser muito jovem, eu tenho 35 anos. Eu tive grandes cargos de gerência, né, muito jovem, por sinal. E estive à frente de um escritório também que trabalhava com contencioso de massa. Só que o meu dia a dia era extremamente difícil. Eu tinha uma sobrecarga de trabalho imaginável, uma média de 5.000 e-mails ao dia. Nossa Senhora, gente do céu. E aquilo, de fato, estava acabando com o meu humor, com a minha alegria. Eu não conseguia, às vezes, conversar no final do dia com os meus pais, com os meus amigos, porque eu não tinha... A cabeça já estava cheia. Eu não tinha. E mesmo após o expediente, o meu chefe, ele me ligava muito. Então, aquilo de fato estava acabando comigo, emocionalmente também. Então, eu percebi que eu precisava mudar. Quando eu saí, eu saí desse escritório, né? Eu acabei... Na verdade, saíram comigo. Por favor, você está sendo convidada a se Saíram retirar. comigo porque eu acabei discutindo com um dos que mandavam. Aí eu sabia que isso seria a minha penalidade, mas eu estava disposta a assumir isso. Apesar de eu querer muito, né? Eu tinha medo porque eu nunca tinha ficado sem trabalhar. Não sabia não acordar e não ter o que fazer. E aí, quando eu fui demitida, a primeira semana eu fiquei um pouco perdida. Eu não sabia o que fazer. Fui até fazer serviço de casa. Você não sabia nem quem era, né? Não. Fiquei literalmente completamente perdida. E aí, muito incentivada por uma amiga, a mãe de uma amiga, que é a Noêmia, ela me falou, eu acho que você deveria, né, abrir o seu escritório. Eu sempre fui uma pessoa muito religiosa. Assim, eu sempre tive muita minha conexão com Deus. Eu sei que todas aqui vão falar também que são queridas, né? Mas eu me sinto a queridinha dele. Completamente. É lógico. Eu converso, eu falei que todo, né? Mexe comigo que eu falo tudo pro meu pai. Exato. E eu fiquei com muita dúvida se, né, de fato era isso que eu deveria fazer ou não, né? E como a Gláucia pontuou, né, empreender é um ato de fé. Sim. Então, literalmente, Dani, eu parei, eu fiquei uma semana, eu acho que poucas pessoas sabem disso, ou quase ninguém, né, umas 2 ou 3 pessoas. Eu fiquei uma semana em oração. Porque eu tinha muito medo. Né? Eu tinha muito receio. Mas o que de ruim poderia acontecer? Eu ter que voltar alguns passos, né? Para dar novos adiante. Então, foi aí que eu comecei. Né? Foi aí que eu comecei eu abri meu próprio escritório. Né? Algumas fases tiveram que ser superadas. Claro que de imediato eu não tinha recursos financeiros para, de fato, ter o meu próprio espaço. E hoje eu tenho. Né? Perfeito. Foi um outro passo também que Deus que me orientou, que me auxiliou. E é muito incrível, Dani, assim, qualquer coisa, pensamento que eu tenha, dúvida, ele me dá a resposta.